Boa tarde a todos e todas. Gostaria de agradecer à BDF pela possibilidade de participar desse painel, como presidente do painel. O objetivo nosso deste encontro é falarmos sobre compliance aplicado a diversos temas da área tributária. E, para isso, eu gostaria de apresentar os nossos ilustres palestrantes. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de apresentar o Dr. João Pedro Nascimento, presidente da CVM, doutor e mestre em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo, pós-graduado em Direito Empresarial, com concentração em Direito Societário e Mercado de Capitais pela GV do Direito do Rio. Tem cursos de extensão em Harvard, bacharel em Direito pela PUC e graduação e pós-graduação na FGV do Rio, tá? Eu vou chamar um por um, tá? Mas primeiro vou apresentar todos os que estão aqui conosco. Depois vamos ouvir o senhor professor, Dr. Ricardo Lodi, professor associado de Direito Financeiro da UERJ, doutor em Direito e Economia, mestre em Direito Tributário e ex-procurador da Fazenda Nacional, atual sócio da Ricardo Lodi Advogados. Vamos também contar com a participação do Rodrigo Maito da Silveira, mestre e doutor pela USP, diretor e professor do BDT, membro do Conselho Jurídico do Sinduscom e sócio do Dias Carneiro Advogados. Contaremos também com a presença de Verônica Magalhães, advogada formada pela PUC, contadora formada pela FIPECAF e mestranda em Finanças pela mesma instituição. Advogada tributarista em multinacional do setor farmacêutico, professora de cursos de pós-graduação na área tributária do Mackenzie, além de empreendedora. E, por fim, contaremos com o Dr. Alexandre Evaristo Pinto, doutor em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela USP, doutorando em Contabilidade pela USP, conselheiro da Câmara Superior do CARF e conselheiro do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, CRSFN. Bom, seguindo a ordem aqui que nós combinamos, então, gostaria de convidar o Dr. João Pedro Nascimento a falar um pouquinho conosco para iniciar esse painel. Obrigada, Dr. João. Bom, primeiro, boa tarde a todas e a todos. Paula, obrigado pelas apresentações. Cumprimento aqui os colegas do painel, em especial, primeiro, a doutora Verônica, ao nosso professor Ricardo Lodi, uma referência em qualquer tema tributário, e aos colegas Rodrigo Maito e também ao Alexandre Evaristo Pinto. Agradeço a presença e passo aqui compartilhando uma rápida apresentação. Queria primeiro saber se o modo de exibição está adequado. Acho que agora está mais adequado, correto? Está com tela cheia. Ainda não está a tela cheia. Isso, agora sim. Era um delayzinho aqui. Bom, começo aqui fazendo algumas ressalvas, que a despeito de eu ser o presidente da Comissão de Valores Mobiliários, as opiniões que serão expressas aqui são de minha exclusiva responsabilidade e não necessariamente refletem o entendimento da autarquia sobre os assuntos aqui discutidos. Queria primeiro aproveitar essa ocasião para exaltar um aspecto importante. A gente está falando de um congresso da principal associação de classes do tema do direito tributário no Brasil e, de uma maneira inédita, a CVM presente, participando, mostrando os contornos dessa relação interdisciplinar entre o regulador do mercado de capitais e a pauta tributária. Cumprimento aqui o nosso professor Heleno Torres, dizendo que essa relação é uma relação pioneira, construída de uma maneira plural, inclusiva, para tentar fazer com que o diálogo e a escutativa, que são características do nosso mandato na CVM, estejam presentes também em outras esferas, né? E hoje me foi solicitado falar um pouquinho sobre o papel da CVM para o compliance tributário. E terei a oportunidade de construir também um padrão de conhecimento da classe tributária sobre como funciona a atuação da CVM, né? A CVM é o regulador de mercado de capitais no Brasil. Na condição de regulador do mercado de capitais, a CVM supervisiona um mercado muito grande, com 700 companhias abertas, mais de 24 mil fundos, uma quantidade grande de intermediários, corretoras, assessores de investimento, participantes de diferentes perfis. A CVM adota, com base na teoria da regulação, o modelo da regulação de condutas. Então, ela prescreve arquétipos, modelos, padrões de comportamento e acompanha a atuação
dos seus agentes regulados, para ver de que maneira que essa atuação é aderente a esses padrões de conduta, esses modelos de conduta ali estabelecidos. A atuação da CVM é muito pautada num elemento que a gente chama de regime informacional, que é o princípio do Full and Fair Disclosure. A regulação de conduta ela é feita com a previsão de padrões de comportamento, modelos de conduta, e a gente, em tese, pede para que os regulados, eles, de tempos em tempos, prestem informações ao regulador e ao mercado, de uma maneira geral, e com base nessas informações, a gente vai acompanhando a aderência a esses modelos. Correto? Correto? Então, a CVM, ela tem várias atribuições, várias funções. A função que a gente mais vezes comenta, olhando sobre o espectro do regulador do mercado de capitais, é o poder normativo, editar as regras. Junto desse poder, a gente tem o poder fiscalizatório, que é acompanhar o cumprimento das regras. Na sequência, nós temos o poder sancionador, que eventualmente é aquele poder de polícia atribuído à CVM para aplicar multas, sanções de diversas naturezas por ilícitos administrativos praticados na esfera do mercado de capitais. A CVM vem trabalhando também o seu papel desenvolvimentista. Essa presença hoje aqui é um desses esforços de construção de pontes e de diálogo para a gente recuperar a institucionalidade da CVM, para a CVM estar aí dialogando com todos. E aí o que acontece? Nesse mundo de participantes, a gente acompanha o cumprimento dos deveres e obrigações atribuídos a eles por meio de um regime preventivo em que eles vão fornecendo informações para o regulador e para o mercado em geral. Essas informações, elas basicamente se dividem em dois grupos. O primeiro grupo são as informações periódicas. O que são as informações periódicas? São aquelas informações que os participantes do mercado de capitais, de tempos em tempos, precisam enviar para o regulador e que ficam disponíveis para consulta pelos acionistas, pelos investidores, pelo mercado em geral. E a gente fala, por exemplo, do formulário de referência, que é uma espécie de um grande prospecto com as principais informações das companhias abertas, por exemplo. A gente fala das demonstrações financeiras, né? Então a gente aqui fala, por exemplo, de tempos em tempos, a gente tem as informações trimestrais, os ITRs, anualmente a gente tem as DFPs, que são as demonstrações financeiras padronizadas, e a gente tem também, de tempos em tempos, a necessidade de ter alguns eventos societários que geram também obrigações de informações periódicas, como, por exemplo, a necessidade que as companhias abertas têm de, nos 4 primeiros anos subsequentes ao encerramento do exercício social, realizarem uma assembleia para aprovação de contas, para destinação de resultado do exercício encerrado e outras questões. Então, aqui eu falei um pouquinho, primeiro, como funciona a regulação do mercado de capitais, modelo da regulação de conduta. Aí depois eu falei da importância da prestação das informações e esse modelo que a gente adota do Full and Fair Disclosure. E aqui eu desdobrei as informações periódicas e as informações eventuais. Eu tenho certeza que de tempos em tempos, padrão, eu preciso periodicamente fornecer os ITRs, as DFPs, o formulário de referência. Para além dessas informações que são certas e que acontecem periodicamente, há algumas outras informações que podem vir a ser necessárias de serem compartilhadas com o mercado em geral. E essas informações a gente chama de informações eventuais. A gente fala, por exemplo, disso quando a gente trata dos fatos relevantes, que são aqueles acontecimentos que têm o poder de influenciar na cotação dos valores mobiliários, o poder de influenciar na decisão dos investidores de vender, de manter ou de realizar operações com seus valores mobiliários, e aquelas questões também que dão ensejo ao exercício de direitos por parte dos participantes do mercado. Essas informações são as informações eventuais. A temática tributária, ela também se insere nessa discussão do princípio do policiamento preventivo exercido por meio da prestação de informações. Para a regulação do mercado de capitais, um ambiente transparente
em que as informações fluem de maneira adequada é fundamental para a adequada formação de preços dos valores mobiliários, e ele também é adequado para a gente evitar fenômenos economicamente adversos, como a seleção adversa, quando a gente parte do pressuposto de que determinados investimentos não são positivos por conta da ausência de informações sobre eles. Então, aqui eu disse como funciona a regulação do mercado de capitais, valorizei a temática do regime informacional, falei um pouco das informações periódicas, falei um pouco das informações eventuais. Dentro da nossa autarquia, existe uma superintendência que dialoga muito com a pauta do compliance tributário, que é a nossa Superintendência de Normas Contábeis, é a nossa SNC. A nossa SNC, anualmente, ela edita ofícios com recomendações de como devem ser dados tratamentos contábeis para determinados fenômenos que acontecem na esfera das companhias e dos demais agentes regulados, consequências tributárias em relação ao reflexo de determinados provisionamentos nas demonstrações financeiras das companhias. Então, quem mais vezes dialoga com o ambiente do direito tributário é essa área. A gente vem tentando aprimorar e ampliar esse discurso, esse diálogo, e aqui eu até, para gerar um maior awareness, eu trouxe aqui um QR Code para que os participantes desse encontro possam conhecer a Resolução 80, que é onde estão previstas as informações periódicas e a sistemática de prestação dessas informações. Trouxe também um outro QR Code aqui com a Resolução 44, que fala dessas informações eventuais, fatos relevantes, comunicados ao mercado, avisos aos acionistas e outros fenômenos, para falarmos um pouquinho sobre a atuação da SNC e trazermos um terceiro QR Code para as pessoas que queiram conhecer os ofícios circulares produzidos pela nossa Superintendência de Normas Contábeis. Recentemente, a CVM, em cooperação com a Abrasca, tiveram aí um ofício e um diálogo bastante proveitoso, embora polêmico, sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre coisa julgada e os muitos efeitos que ela tinha na esfera contábil e tributária. O Estado brasileiro, ele tem aspectos institucionais que são maiores do que os seus órgãos individualmente considerados. Então, a CVM está em constante diálogo com a Receita Federal, e aqui eu aproveito a ocasião para mandar um abraço ao secretário Barreirinhas, que tem sido um verdadeiro parceiro da CVM nos diálogos que têm sido estabelecidos. Mandar também um abraço todo para a equipe da Secretaria da Reforma Tributária, em nome do nosso secretário Bernardo Api e do nosso Daniel Lória. E a CVM está em diálogo, primeiro, com a Receita Federal, e aqui nesse aspecto existe uma questão de integração cadastral, existe uma questão de compartilhamento de informações que, inclusive, auxiliam na instrução dos processos administrativos da nossa casa. A cooperação da CVM com a Secretaria de Reforma Tributária hoje é muito forte na temática que vem sendo discutida sobre a tributação da renda financeira. A gente tem aí hoje e ontem alguns painéis discutindo as milhões de derivadas da reforma tributária, e uma das derivadas mais importantes, olhando sobre o espectro do regulador do mercado de capitais, é essa questão dos desdobramentos que a reforma tributária tem dentro do ambiente do mercado de capitais. E a gente está aqui trabalhando num constante diálogo, um debate para apoiar aqui fiscalizações recíprocas, trocas de informações, compartilhamento de dados. Eu queria encerrar minha participação aqui, completando a minha fala, agradecendo pela oportunidade, pedindo para que os muitos participantes desse congresso acompanhem a CVM nas redes sociais. Os nossos endereços estão aqui. Um público diferente, um público diverso daquele que está ali exclusivamente olhando para a regulação do mercado de capitais. Então, a gente encontra aqui uma oportunidade para multiplicar um pouquinho mais o esforço que a gente vem fazendo para o melhor desempenho do nosso mercado de capitais. Vou encerrar minha fala me colocando à disposição para as perguntas ao final. Obrigado. Muito obrigada, doutor João.
Acho que ficou muito evidente para todos que estão aqui que a CVM ocupa um papel fundamental no compliance e uma questão que aparece muito claramente, né, para nós que atuamos muito proximamente à Receita Federal, essa interlocução entre esse importantíssimo órgão e a Receita Federal faz com que todos nós tenhamos muita atenção com tudo aquilo que é reportado para a Receita Federal nas obrigações acessórias. Então, eu gostaria agora de pedir a gentileza do Dr. Alexandre Evaristo para que comece a apresentar a sua exposição, por favor. Obrigado, Paula. Deixa eu compartilhar aqui só um minutinho. Perfeito, acho que vocês já devem estar vendo aqui. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao convite. É uma honra, né, participar do congresso tão tradicional e da entidade mais tradicional que nós temos no âmbito do direito tributário no Brasil. Então, sempre é muito bom participar dos eventos da BDF. Então, gostaria aqui de parabenizar as pessoas, o presidente, né, o professor Heleno Torres, bem como de todos que fazem parte do comitê organizador do evento. O evento é grandioso e esse ano ele ganha todo esse sabor especial por ter esse formato híbrido. Então, facilitou muito no meu caso, sobretudo porque eu não estou no Brasil. Então, para mim foi uma grande alegria continuar participando, né, mesmo não estando presente. E, sobretudo, por estar nessa mesa, né, que é uma mesa muito bacana em termos de tema, quanto também em termos de pessoas muito queridas, né? A professora Paula Romano é uma pessoa com a qual eu tenho contato há anos, aí, em diversos cursos, em diversos eventos. Também a professora Verônica, com a qual eu divido uma matéria lá no Mackenzie. O professor Rodrigo Maito já foi meu chefe no BDT, já tivemos diversos projetos juntos. O professor João Pedro é uma referência para todos nós, aí pelo trabalho brilhante que vem fazendo à frente da CVM. E o professor Ricardo Lodge, professor de todos nós, né, na medida em que é uma das referências de planejamento tributário no Brasil. É uma grande alegria. O tema que me foi incumbido diz respeito quase que uma continuação, né, embora sob outra ótica do tema que foi tratado pelo professor João Pedro. Eu vou tratar um pouquinho dessa ligação da contabilidade e da tributação. Esse é um tema que eu venho já me dedicando há anos, né, por meio de diversos temas específicos, publicações, né, dentre as quais eu ressalto aqui a obra e o projeto Controvérsias Jurídico-Contábeis, mas também tenho me deparado cada vez mais na minha atividade profissional. Então, tem sido frequentes os casos do CARF envolvendo temática contábil. Então, é um pouquinho do que eu vou trazer hoje aqui. Deixa eu mudar aqui, só um minutinho. Bom, primeiro, como compatibilizar nessas duas ciências aí, a contabilidade e o direito tributário? Primeiro, é importante destacar qual que é o objetivo da contabilidade, né? O objetivo da contabilidade é exatamente fornecer informações sobre uma entidade, sobre a natureza ali, né, econômico-financeira daquela entidade. Então, a contabilidade tem uma função que é fundamental de informar com relação a saúde financeira e econômica daquela entidade. O que é um passo bastante importante aqui no caso da contabilidade brasileira, que aderiu ao padrão internacional, ao padrão IFRS, é que cada vez mais a gente tem uma contabilidade voltada para o futuro. O que é uma contabilidade voltada para o futuro? A contabilidade deixou de ser só um diário de bordo com relação às transações ocorridas no passado, mas passou a demonstrar também quais são as expectativas, né, com relação àqueles valores no futuro. E aí, essa visão prospectiva ela pode ser destacada por meio desses tópicos aqui. O primeiro, muito relevante para essa relação direito e contabilidade, é a questão da primazia da essência sobre a forma. A contabilidade, durante muito tempo, foi muito formalista, tal qual o direito é, e registrava de acordo com normativos bastante específicos. Hoje não, a gente tem um cenário que muitas vezes a gente vai olhar para a essência econômica de um contrato, de uma transação, e se a essência econômica estiver descasada da forma jurídica, vai prevalecer a essência econômica. Outro ponto bastante interessante é a questão dos benefícios econômicos futuros. Pode ser que a contabilidade a gente tenha se deparado com um ativo que foi adquirido por um valor relevante,
mas pode ser que a gente não tenha o direito de manter aquele ativo por aquele valor. Por quê? Porque a gente vai olhar exatamente para o valor dos benefícios econômicos futuros. De nada vale a gente adquirir 1 milhão no estoque de máquinas de escrever, está o custo ali super auditável, né, já que a gente tem um documento fiscal, mas se a gente não consegue dar vazão para receber esse 1 milhão de volta por meio da venda desse estoque. Então, a gente vai registrar aquele ativo pelo valor que efetivamente é o valor esperado de venda. Questão de recursos controlados, mais uma vez, é um descasamento do direito da contabilidade. A contabilidade tradicionalmente seguia o direito e só se registrava ativos em que havia o direito de propriedade. Hoje a noção é a noção do controle, que é uma noção mais fluida. Não necessariamente você tem a propriedade, você pode ter só a posse ou domínio útil, por exemplo. Outro ponto relevante, né, a contabilidade parte de estimativas com base em probabilidades, então não necessariamente ela é exata, por mais que ela se expresse por meio de números, né? Então ela dá uma falsa impressão de exatidão. Na verdade, ela é com base em muitas e diversas estimativas e probabilidades. Para citar a mais famosa, para nós que atuamos como advogados, né, as provisões. A gente sabe a dificuldade que se há no Brasil para você determinar a chance de perda de uma ação judicial. Nossa jurisprudência é errática, né? Também a gente tem cada vez mais alguns tipos de mensuração a valor justo. Aqui no Brasil, atualmente, a gente tem instrumentos financeiros, ativos biológicos e propriedades para investimento, que é uma opção, mas cada vez mais deixa ali de lado o custo histórico, que é o nosso método mais tradicional. E, por fim, né, o True and Fair Override é um princípio pelo qual, se a aplicação de uma norma levar a uma informação distorcida, rasgue a norma. Então, é bem radical para nós que somos do direito, né? Por sua vez, no âmbito do direito, a gente tem uma visão bem mais formalista, e no que toca especificamente ao direito tributário, é importante destacar que a gente está olhando para o passado. Então, cada vez mais a contabilidade olha para o futuro, uma visão prospectiva, mas o direito tributário segue olhando para o passado. Então, a gente tem aqui alguns artigos mostrando isso, né, do Código Tributário Nacional, mostrando que o lançamento tributário se reporta a data da ocorrência do fato gerador, que é no passado. O lançamento é exatamente olhando para o passado, e tem a razão de ser essa visão retrospectiva. Primeiro, porque é a questão da segurança jurídica, é um dos nossos principais valores constitucionais tributários. Então, é garantir uma previsibilidade e calculabilidade para quem vai praticar os fatos geradores. Segundo, o fato jurídico que aconteceu no mundo dos fenômenos, ele tem que subsumir a hipótese que será prevista na lei. Também precisa dessa exatidão, já que a gente vai ter que determinar quem é o sujeito passivo, qual é a base de cálculo e a alíquota. E, por fim, também no que tange especificamente ao imposto de renda, temos a questão da aquisição da disponibilidade de renda. Vou trazer aqui, pessoal, essa palestra ela poderia ter um conteúdo praticamente infinito, diante de várias questões que nós temos com cunho tributário, né, de mensuração do valor justo, qual que é o momento da realização da renda, questão da dedutibilidade de arrendamentos mercantis, dentre tantas outras. Eu vou trazer uma específica aqui, que é bastante interessante, porque junta exatamente a visão societária e a visão tributária em um potencial conflito. Qual que é a questão que eu vou trazer? É uma questão de concessão. Então, a gente tem aqui a nossa lei dos portos, a 12.815 de 2013, e ali, né, ela vai regular a exploração da União, né, das instalações portuárias e portos, e tem duas modalidades ali. Uma é a concessão, propriamente dita, quando você cede um porto e a sua infraestrutura para que um particular ali opere e com isso seja remunerado, por isso, dos usuários. E outra é uma modalidade de arrendamento. Para fins de contabilidade, a gente tem uma norma específica que vai cuidar dos contratos de concessão. Basicamente, a norma vai trazer duas possibilidades de registro dessa concessão. Uma modalidade é aquela que a gente está muito acostumado com rodovias, né? Então, o concessionário ele paga um determinado valor pela outorga e ele vai ter o direito à utilização por um determinado período. Vamos imaginar que
o concessionário pague 20 milhões por utilizar uma rodovia durante 20 anos. E como que ele vai ser remunerado por isso? Por meio da utilização de pedágios. Como que ele reconhece esses 20 milhões? Como um ativo intangível que vai ser amortizado na medida do prazo da concessão. Então, existe o contrato de concessão que é registrado como ativo intangível. Mas também temos aquele caso em que é reconhecido um ativo financeiro, que é quando o governo, por exemplo, o particular não está pagando nada para cuidar daquela rodovia, mas o governo paga um determinado montante mensal para aquele particular explore, para aquele particular cuide da rodovia. Então, nesse caso, está sendo uma transferência financeira como se fosse uma prestação de serviços, né? Então, é um ativo financeiro. Então, a gente tem essas duas caixinhas com possibilidades. E, obviamente, né, pode ser um mix também, uma parte financeira, uma parte intangível. Várias são as possibilidades de estruturação possíveis. Diante desse cenário, a gente também tem aquela possibilidade do contrato de arrendamento operacional, que não existe mais, tá? Destaco que a norma foi revogada lá em 2018 pelo IFRS 16, mas até então a gente tinha uma bifurcação, olhando para cada contrato de arrendamento. Se o contrato de arrendamento tivesse uma natureza operacional, ou seja, fosse de fato um arrendamento, ele era registrado como uma despesa de arrendamento em contrapartida a um passivo ou contra caixa. Já se o arrendamento fosse financeiro, que possui uma natureza quase de uma compra e venda financiada, né? Aí era registrado um ativo e um passivo. Então, esse é o nosso cenário normativo contábil para essa questão. Como se contabiliza, então, uma concessão portuária? Será que é um intangível sujeito à amortização ou mensalmente a despesa do arrendamento? E aí, olha só que interessante, pessoal. A Santos Brasil, que é uma operadora portuária, ela registrava na lógica de um contrato de arrendamento. E aí o caso dela foi levado para a CVM, era uma companhia aberta, e num primeiro momento, né, teve um memorando da CVM dizendo ali que se a operação não deveria ser entendida ali como arrendamento mercantil. Depois, a Superintendência de Normas Contábeis, que é o setor específico da CVM que cuida de contabilidade, entendeu que o valor total da aquisição do direito de exploração, que era o lance do vencedor do leilão, assim como os investimentos feitos naquele terminal, deveriam ser tratados como um ativo intangível. E, por fim, com o processo devidamente instaurado, a decisão da diretoria, do colegiado, foi no sentido de reconhecimento de ativo intangível. Ou seja, a Santos Brasil ela teve ali o seu posicionamento alterado em virtude da decisão da CVM. Ela registrava como arrendamento, passou a se registrar como ativo intangível. Agora a gente tem um outro caso, e agora no CARF, né, um órgão que vai cuidar de revisão de lançamento tributário. E aqui a gente tem outra operadora portuária, a Terminal de Containers Paranaguá, TCP, e ela fazia exatamente o contrário. Ela já registrava como ativo intangível e amortizava aquele montante. E aí, nesse primeiro acórdão aqui, de 2009, da Câmara Superior da primeira sessão, foi referendado o posicionamento feito pelo contribuinte. Então, de certa forma, havia uma congruência entre a decisão da CVM, no que diz respeito ao conteúdo, e a decisão do CARF. Eis que, né, nos últimos 3 anos, outros 2 casos também da TCP, de anos calendários distintos, vieram também para a Câmara Superior, e o resultado foi totalmente oposto. Então, aqui, conforme vocês podem ver pela ementa aqui, mas que eu vou resumir, entendeu-se que não deveria ser registrado como ativo intangível, mas sim registrado como arrendamento. Ou seja, qual que é a crítica que eu faço nesse caso concreto e mostra um pouco uma necessidade maior, né, de diálogo entre essas instituições. Exatamente que, como as empresas, nesse caso, elas têm que obedecer mais de um senhor, né, seja o senhor aí, o societário, quanto seja o senhor tributário, falta de diálogo, né? Então, eu não consigo obedecer ao mesmo tempo os 2 senhores, já que eles têm posicionamentos distintos. Então, eu mostro aqui essa incongruência.
Então, por isso que é muito válida, né, a iniciativa, acho que o presidente João Pedro já antecipou, né, tanto de maior diálogo CVM, Receita Federal, quanto CVM também com outros órgãos, dentre os quais a BDF. Então, isso eu parabenizo desde já o professor Heleno Torres por essa iniciativa, foi muito importante. Mas o fato é que a gente tem muitas questões, e aqui foi só uma questão exemplificativa, para mostrar como precisamos de uma melhor conversa, um melhor diálogo entre os entes fiscalizadores estatais, né, para que o contribuinte tenha uma maior segurança jurídica, que no final das contas, o que o contribuinte gostaria, né, é de ter uma segurança jurídica para que ele pudesse tomar uma posição e não ter aquela posição depois de muitos anos, né? E no caso da TCP, para vocês terem uma ideia, um dos anos calendários é 2002, sendo julgado em 2021, 2023, quase 20 anos depois, né? Para que seja mudado tudo, né? Então significa que todos aqueles anos, então junte-se aí com a demora processual que a gente tem em grande medida, tanto no processo administrativo quanto no processo judicial, indicações para os nossos contribuintes. Acho que esse é o último slide, Paula. Aqui é só trazendo a ementa do outro acórdão, né? Dizendo ali na parte conclusiva que não existia qualquer valor a ser reconhecido como intangível, porque era um valor a prazo, né? Isso não significa que não tem ativo intangível, você vai ter contas a pagar em contrapartida, mas você tem valor também. Então, dito isso, agradeço mais uma vez aqui e passo de novo a palavra para a professora Paula. Vou compartilhar. Muito obrigada, doutor Alexandre. Muito interessante suas ponderações, até aproveitando para fazer uma correlação com a primeira fala do presidente. Se nós partirmos do pressuposto de que compliance é um conjunto de práticas que tem como objetivo garantir que a empresa, os colaboradores sigam as leis, né, as regulamentações e as normas, eu me pergunto, dentro dessa aparente ou real contradição, às vezes, do princípio da essência sobre a forma, versus o que nós temos que adimplir em termos de regulamentação tributária, e aí aparecendo esses casos concretos que foram mencionados aqui, como exemplos muito interessantes, como é que o contribuinte fica nessa situação e o que ele deve seguir, né? Qual vai ser, então, a regra que ele deve seguir para estar em compliance com tudo? Então, eu gostaria agora de pedir a participação do Dr. Rodrigo Maito, por favor. Muito obrigado, Paula. Muito boa tarde a todos e todas. Para mim é uma grande alegria voltar mais esse ano aqui no Congresso da BDF, um congresso grandioso em todos os sentidos. Eu agradeço os coordenadores, o professor Heleno Torres e todos os diretores da BDF diretamente envolvidos, o Gustavo, a Ana Carolina, a Daniela, enfim, todos os coordenadores. Gostaria de saudar aqui os meus colegas de painel, o Alexandre, amigo de longa data, o João Pedro, que tem um papel aí fundamental, né, como xerife do mercado de capitais aqui no Brasil, então é uma grande honra contar com as lições dele aqui hoje. A Verônica, tributarista com uma energia contagiante, então prazer tê-la aqui conosco. O professor Ricardo, que dispensa apresentações pela sua vasta contribuição ao direito tributário, e a Paula, que agrega aqui com a sua experiência, né, na parte contábil, tributária. Então, realmente, eu estou ao lado aqui de grandes nomes e, para mim, é muito gratificante fazer parte disso. O meu tema, e vou procurar endereçá-lo de uma maneira bastante objetiva, o meu tema é o JCP, né? O tema aqui que foi colocado como título, né, para ser, vamos assim dizer, enfrentado, questões em aberto para pagamento de JCP, períodos anteriores e mudança de critério contábil, entre outros. Eu vou, naturalmente, me concentrar aqui em alguns aspectos, né, enfim, tentar agregar alguma coisa sobre esse tópico, mas sem não antes dizer sobre várias controvérsias que envolvem o JCP desde a sua criação, né? Nós sabemos que o JCP, quando foi criado lá na década de 90, em meados da década de 90, com a Lei 9249, teve como objetivo, no contexto ali de
inserção do Plano Real e contenção daquele ciclo inflacionário e estabilização da economia, permitiu uma forma alternativa de remuneração do capital das empresas, né? Então, trata-se de um instrumento híbrido que, com peculiaridades, né? A peculiaridade principal é o fato de se poder deduzir aquilo que se paga de JCP da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro no regime lucro real, ainda que haja uma retenção na fonte de imposto de renda a 15%, né? Existem desdobramentos para aqueles que recebem o JCP para fins de averiguar a efetiva economia tributária, mas para a empresa que paga, em princípio, nós temos uma economia de 19%, né? Ou seja, eu economizo 34% de imposto de renda pessoa jurídica e CSL, ainda que tenha um custo, uma antecipação de imposto que pode ser definitivo, de 15%. Pois bem, o JCP, desde a sua criação, trouxe uma série de controvérsias. Controvérsias essas relacionadas à sua natureza jurídica, na medida em que muito se questionava sobre se nós estávamos falando aqui de algo similar ou análogo ao dividendo, ou se isso deveria ser entendido com a natureza de juros. Isso era importante no contexto da evidenciação nas demonstrações financeiras. Então, em 2012, tivemos deliberação da CVM a respeito dessa figura, atrelando o JCP muito mais proximamente ao conceito de dividendo. A doutrina tergiversava sobre a natureza jurídica do JCP, ora, alguns sustentando a natureza de juros, que é aquilo que a Receita Federal, por exemplo, entende que se trata de despesa financeira para quem paga e receita financeira para quem recebe. Ora, vários doutrinadores de peso sustentando que realmente teria a natureza de dividendo. Eu, desde sempre, assumi uma visão de que isso aqui é uma figura híbrida, ela tem um papel eminentemente de uma função tributária, né? Quer dizer, tem, a partir de um tratamento tributário benéfico, ainda que se trate de um mecanismo alternativo de remuneração do capital, ela tem um papel que é só dela, ela não se confunde com dividendo, tampouco com juros, e, de novo, mesmo que essa divergência de natureza pode ter implicações para em outros campos, por exemplo, na aplicação de tratado contra a bitributação. Então, se entendêssemos que isso tinha natureza de dividendo, teríamos que aplicar o artigo de dividendo específico. Se fosse juros, ou o artigo de juros, e por aí vai, com diferentes riscos de conflitos de qualificação, de saber se o Brasil poderia tributar na fonte, até que limite, quando do pagamento de JCP para beneficiários no exterior. Mas isso é outra história, e assim, só para a gente poder avançar, uma outra controvérsia que existiu era sobre a possibilidade de pagamento JCP desproporcional, ou seja, sem obedecer à proporcionalidade da participação no capital, e isso foi objeto de solução de consulta e algumas decisões no âmbito da Receita Federal, a Receita Federal apresentando um posicionamento um tanto quanto questionável de que não seria possível remunerar JCP de forma desproporcional aos acionistas ou cotistas, algo que eu particularmente defendi lá em 2013, quando publiquei um artigo na revista Dialética 213, sustentando que não haveria qualquer alteração de natureza dos valores pagos se houvesse essa desproporcionalidade, dado que o montante de JCP a pagar observa limites e a dedução estaria resguardada desde que esses limites fossem naturalmente obedecidos. Então, diferentemente da discussão da distribuição desproporcional de dividendo numa SA, que agora sim observado também limite de faturamento, de receita bruta, e desde que tenha regulamentação pelo Ministério da Economia, seria possível. Aqui no JCP, esse tema também trouxe uma série de dúvidas e ainda se mostra razoavelmente controvertido. Bom, feita essa breve introdução, o fato é que nós temos os limites para pagar JCP, nós temos o limite de pagamento,
que é basicamente a sistemática de cálculo. Eu vou pegar a TJLP, a taxa de juros de longo prazo, e vou aplicar sobre determinadas contas do patrimônio líquido para determinar o quanto eu posso pagar de JCP. Esse é um limite objetivo. Mas eu tenho um outro limite, que é o limite de dedutibilidade. Até quanto eu posso deduzir? Ainda que eu aplique a TJLP sobre essas contas de patrimônio líquido e chegue a um determinado número, e eu possa, não há nada que impeça, eu posso pagar para os cotistas, para os acionistas, aquele número total, a dedutibilidade só vai ser assegurada para o pagamento que respeite até 50% dos lucros do exercício ou 50% de lucros acumulados. Então, de uma maneira objetiva, obedecidos esses critérios, o JCP pode ser pago sem maiores problemas. Bom, aí nós temos repercussões no que diz respeito à economia efetiva, né? Pensando aqui em quem recebe o JCP. Se o cotista ou acionista for uma pessoa jurídica, eu posso ter uma tributação complementar que anularia a dedução, né, ou benefício verificado na empresa pagadora original do JCP. Então, a rigor, eu teria que repagar JCP na medida que seja possível na empresa receptora, para continuar usufruindo desse benefício. Mas esse repagamento só faz sentido numa empresa que também esteja no lucro real, que tenha condições de repagar o mesmo montante, e aí sim isso guardaria, né, dentro dessa lógica, alguma economia. Alguma economia, porque uma vez que a Receita Federal entende que a natureza do JCP é de receita financeira, haveria incidência de PIS e COFINS para cotista ou acionista que, uma vez recebendo aquele rendimento, teria que submeter a tributação dessas contribuições. Se nós estivermos falando de uma empresa que recebe, que está no lucro presumido, ela não vai ter vantagem nenhuma efetuando o repagamento, anula-se o benefício que houve na origem, porque ela vai ter que pagar imposto de renda e CSL sobre esse montante, ainda que neste caso a Receita Financeira não fique sujeita a PIS e COFINS, porque a empresa que está no lucro presumido, via de regra, ela está no regime cumulativo dessas contribuições. E o melhor dos mundos é quando nós estamos falando aqui do beneficiário pessoa física, porque aí a retenção na fonte que houve na origem, ela é considerada tributação exclusiva e definitiva. Então, confirma-se aquele benefício dos 19% que eu mencionei no slide anterior. Pois bem, são muitos cenários possíveis. As grandes empresas brasileiras se valem do pagamento do JCP, sobretudo aquelas de capital aberto, que têm um valor de patrimônio líquido significativo, porque esta forma de remuneração de sócios traz a possibilidade de uma dedução que leva a um benefício na origem bastante interessante e as empresas, portanto, se valem disso também como um instrumento de planejamento, né? Ou seja, um planejamento absolutamente legítimo, porque foi o próprio legislador que trouxe e ofereceu esta possibilidade. Não, as empresas não são obrigadas a fazê-lo, mas fazem justamente por conta desse benefício. Um tema, enfim, central, então, para a gente, nesse painel, é falar sobre a questão do JCP retrospectivo, ou seja, o cálculo de JCP que leva em consideração exercícios anteriores. Então, na verdade, esse é um tema que ganhou, né, um grande destaque em função da controvérsia entre o posicionamento do fisco e dos contribuintes, que levou justamente esses casos a serem discutidos nos tribunais, seja administrativo, no CARF, seja nos tribunais federais, enfim, e superiores, porque no entendimento do fisco, né, uma vez que o benefício de pagamento de JCP ele se dá no contexto do lucro real, ou seja, é ali que ocorre a possibilidade de se deduzir essa despesa, né? Na verdade, seria mandatória a observância do regime de competência. E, de acordo com o artigo 9 da Lei 9249, as condições ali prescritas denotariam a necessidade de o cálculo de JCP sempre ser anual, ou seja, sempre respeitar o período de apuração do lucro real. Bom,
isso, na verdade, né, quer dizer, essa interpretação de que haveria a necessidade de observar o regime de competência, ela vem especialmente lá na Instrução Normativa 1515 em 2014 e nas subsequentes, né? Ou seja, isso não consta da lei, algo que foi relativizado, né, pelos contribuintes, e então os argumentos a favor, que inclusive foram absorvidos e acatados pelos precedentes jurisprudenciais, no sentido de que a lei não faz nenhuma restrição a esse ponto. Eu sei, Paulo, que eu tenho aqui um tempo, eu estou correndo para cumprir o tempo. Pode ficar tranquilo que eu já vou finalizar. E, na verdade, então, isso, na medida em que há uma faculdade e não há uma expressa determinação de que eu tenho que observar o regime de competência, o contribuinte pode sim, as empresas podem sim fazer um cálculo de JCP levando em conta períodos anteriores e não haveria nenhuma ofensa à competência. Eu tenho que observar a competência somente a partir do momento em que há uma deliberação para pagamento do JCP. Pois bem, em termos de evolução jurisprudencial, nós tivemos ao longo aí dos últimos 15 anos, pode-se assim dizer, um vai e volta de entendimentos, e hoje, de uma maneira muito tranquila, a gente vê tanto STJ quanto CARF com posicionamento favorável aos contribuintes, tá? Tem um levantamento que foi feito por um grupo de jovens no IBDT, e que foi objeto de uma reunião no início desse ano, em que, mapeando a jurisprudência, a gente via que no CARF o resultado era majoritariamente desfavorável para os contribuintes, mas isso se devia muito também em função da questão do voto de qualidade e assim por diante, né? Então, hoje o cenário está muito favorável, no sentido de reconhecer a possibilidade de pagamento de JCP de forma retrospectiva. Por fim, eu apenas trago aqui para informação uma solução de consulta, a COSIT 11 de 2022, que concluiu, ao meu ver, corretamente, e aí fazendo propaganda aqui também, Alexandre, olha, no livro Controvérsias, volume 4, tem um artigo lá publicado sobre esse tema, em que a Receita Federal concluiu que eu posso calcular o JCP, levando em conta a conta de reserva, né, de subvenção para investimento, que é aquela conta que eu registro o ganho decorrente de incentivos fiscais. E o objeto aqui foi o contribuinte quis entender da Receita Federal, olha, na medida que eu tenho uma limitação, que eu não posso distribuir como lucro os valores dos incentivos que são recebidos, sob pena de serem tributáveis pelo imposto de renda, etc., eu queria saber se, pelo menos para calcular o JCP, eu posso levar em consideração essa conta. E a Receita Federal disse que sim, sem problema algum, isso seria possível, dado que aqui não se trata de distribuir a reserva de incentivo, mas utilizar a reserva de incentivo como mera base. Ela continua lá, registrada na conta do patrimônio líquido, e ela continua não sendo distribuível. Um dos motivos que levou o contribuinte a fazer esse questionamento é porque no artigo 9º da Lei 9249 existe uma possibilidade de se imputar uma parte do JCP que se paga ao dividendo mínimo obrigatório, que é algo que não faz com que a natureza do JCP se torne dividendo, mas é uma mera alocação, né? Então, sob uma perspectiva contábil também, é importante dizer que o JCP, e aí tem um artigo muito bom do Alexandre, no Controvérsias Jurídico-Contábeis, volume 2, que endereça o tratamento contábil no pagamento de JCP, as diferentes correntes, mas que o mais adequado seria entender que o JCP é uma redução, tem que ser lançado contra a conta de lucros acumulados. Ou seja, por mais que do ponto de vista tributário seja uma despesa dedutível, isso aqui não seria exatamente uma despesa contra resultado, de tal forma que isso só faz confirmar que a sistemática de cálculo ela não interfere no racional da própria limitação da distribuição da subvenção de investimento como uma condição para se tributar os incentivos que são oferecidos, dos mais variados, os incentivos fiscais, crédito presumido e outros, e que as empresas estão obrigadas a registrar. Bom, falei muito, mas eu acho que eu consegui aqui nesse curto espaço
de tempo, eu acho que eu acabei passando aqui 1 ou 2 minutinhos, colocar umas ideias principais sobre esse tema e eu fico à disposição, sem não antes deixar novamente agradecer a todos aí pela atenção. Obrigado. Muito obrigada, doutor Rodrigo. Eu queria aproveitar para ressaltar alguns pontos da sua apresentação do ponto de vista de compliance. Veja só, em sendo a contabilidade a principal fonte de informação para o usuário da informação, e partindo do pressuposto de que a distribuição do JCP é uma faculdade do contribuinte, não uma obrigação, me questiono sobre se esse entendimento que foi apresentado no passado e que agora foi revertido, leva em consideração, primeiro, que a dedução dessa despesa, ela está efetivamente vinculada à aprovação disso, a aprovação formal, a deliberação formal de sua distribuição, especialmente no que tange ao reconhecimento contábil, na competência onde ela deve ser alocada. E aí eu me pergunto, né, se a Receita Federal entende que estar em compliance é reabrir os balanços para indicar as despesas de JCP em cada competência, e ela não permite que isso seja reaberto do ponto de vista de SPED contábil, a não ser que seja como um lançamento extemporâneo, num registro X. Como fazer para compatibilizar o que a Receita entende do ponto de vista até de obrigação acessória com o que ela entende do ponto de vista de competência tributária? Enfim, é só um questionamento que eu queria colocar aqui para a reflexão de todos. Bom, agora eu gostaria de pedir a gentileza da doutora Verônica Magalhães apresentar seu tema, por favor. Obrigada, Paula. Boa tarde a todas as pessoas. Eu quero agradecer muito uma pessoa que não está aparecendo para vocês, mas ela está aqui dando apoio para a gente, que é a Júlia. Ela faz parte aqui do staff da BDF, então eu gosto muito de agradecer, porque sem essas pessoas dos bastidores, eventos online não saem, e dá um trabalho danado. Então, brigadão, Júlia, de coração. Se tiver mais alguém aí na equipe sua também, estendo meus agradecimentos. Agradecer aos meus parceiros aqui de mesa, especialmente o Alexandre e o Rodrigo, porque mandei o WhatsApp para eles para trocar ideia sobre o meu tema, e o Rodrigo eu nunca tinha falado na vida, mandei o WhatsApp mesmo assim. Eu sou dessas, o Alexandre eu já conheço há algum tempo, então, obrigado a vocês dois, viu? Adoro trocar ideia, e quando eu recebo uma abertura assim, eu fico super feliz. Obrigada, doutor Ricardo, doutor João, Paula, muito prazer estar aqui, tá? Estou me sentindo especial com essa mesa tão rica de cérebros tão brilhantes. Fechou? Muito bem. O meu tema deixa eu compartilhar aqui. Espera aí, só um minutinho. Vocês veem? Ainda não. Coisa, não? Ainda não. Só uma tela preta, por enquanto. Uhum. E olha que a gente testou antes. Deixa eu começar novamente. Mas me ouvir, vocês me ouvem? Sim. Enquanto num projeto aqui, o meu tema é o prazo que o fisco tem para glosar o prejuízo fiscal que o contribuinte utiliza. Eu sempre gosto de dizer que existe o mundo real e o mundo perfeito, né? Em tese, no mundo perfeito, as empresas não deveriam. Afinal, uma empresa não é criada para isso. Mas acontece no mundo real. Então, quando eu não vou aqui eu não vou aqui diferenciar prejuízo fiscal, tecnicamente, tá? Prejuízo fiscal e prejuízo contábil. São coisas diferentes, mas a gente não tem tempo para diferenciar isso. Então, vamos tratar prejuízo como prejuízo fiscal mesmo. Então, é o seguinte, uma empresa, ela passa algum período de tempo apurando prejuízo fiscal. E aí, a regra é a seguinte, olha, empresa, se você acumulado, você pode compensar isso no futuro, quando você tiver lucro. Que maravilha, isso é uma coisa legal. Qual que é o limite para você usar este seu crédito de prejuízo fiscal?
O seu limite é 30% do lucro que você oferir neste ano. Então, significa que não necessariamente, e na maior parte das vezes é assim, você tem um caminhão lá de prejuízo fiscal, mas você só vai conseguir usar... Ah, acho que agora vai, ó. Vocês veem? Estamos vendo você. Mas a tela não? Não. Que coisa, gente. Apareceu um erro de código aqui, viu? Eu apertei a opção compartilhar, mas ela deu um erro. Não tem problema. Eu sempre, como eu sou professora também, eu sempre gosto de falar sem depender tanto dos slides, então não tem prejuízo nenhum. Acho até melhor que fica mais informal. Verônica, me Oi. perdoe que te interromper. Você quer que eu projete? Porque como você colocou no nosso grupo de WhatsApp, eu posso projetar. Pode ser? Manda bala então, por favor. Obrigada, viu? De quem que foi essa voz? Do Rodrigo? Isso. Então, beleza. Obrigada, Rodrigo. Muito bem. Pode colocar, por favor, isso, no primeiro, nesse daí mesmo. Bom, seguinte, a empresa tem lá um caminhão de prejuízo fiscal que ela só vai poder compensar aos pouquinhos. Isso aí é o fisco querendo garantir a arrecadação, não é mesmo? Aí a grande pergunta que se faz é a seguinte: tem dois momentos. O momento que eu apurei o prejuízo fiscal e o momento que eu utilizei o prejuízo fiscal, e nisso podem se passar muitos e muitos anos. E aí, pode ir para o próximo, por favor, viu? O que tem a balancinha. Isso, esse daí mesmo, perfeito. A pergunta que se faz é o seguinte: e aí, quando eu for utilizar esse benefício fiscal, como é que eu conto a decadência para o fisco analisar se esse prejuízo fiscal ele era bom ou ruim? Como é que conta essa decadência de 5 anos? Eu começo a contar esse prazo decadencial a partir do momento que eu apurei esse prejuízo fiscal ou a partir do momento que eu compensei esse prejuízo fiscal, e entre esses dois momentos podem se passar muitos anos? Essa é a grande pergunta. O entendimento da Receita Federal, como a gente pode imaginar, o prazo decadencial, ele começa a correr só quando o contribuinte, de fato, utiliza esse prejuízo fiscal, ou seja, quando ele compensa. Antes disso, não teve, em tese, nenhum efeito tributário. Então, antes disso, o fisco nada poderia fazer. Esse é o primeiro raciocínio do fisco. O segundo o fato de o contribuinte poder utilizar o prejuízo fiscal para compensar com o seu lucro é uma espécie de benefício fiscal, ou seja, nem precisaria existir, porque a apuração do imposto de renda ela é feita ali no ano a ano. Esta comunicação do que aconteceu em um ano com o que aconteceu em outro ano é um benefício, é uma colher de chá que o fisco dá para ajudar as empresas. Tese do fisco. E a tese dos contribuintes é o seguinte: olha, fisco, na verdade, você tem 5 anos para ver se esse prejuízo fiscal é bom ou ruim, contando a partir do momento que ele foi apurado. O fisco poderia verificar se realmente teve prejuízo, por exemplo. Pode ser que, se o fisco voltar lá na apuração daquele período, não tenha nem prejuízo, poderia ter imposto a pagar. Então, em tese, e outra coisa, os contribuintes dizem que o fisco tem todas as informações, isso fica lá registrado na antiga DIPJ, porque tem casos muito antigos desse tema, ou depois na ECF. Então, o fisco tem acesso a todas as informações necessárias para verificar se aquele prejuízo fiscal é bom ou ruim. Logo, ele tem os 5 anos contados, os 5 anos de decadência contados a partir da formação do prejuízo. Muito bem. Essas são as duas teses. Rodrigo, você pode... Isso, perfeito. Como é que está a nossa jurisprudência? Bem pendente a tese da Receita Federal, no sentido de que o prazo decadencial começa a fluir a partir da compensação e não da formação. Então, o que eu decidi focar na minha fala aqui? Em casos concretos. Até porque, se a gente focar na tese em si, a gente vai ficar refém do que vai ser julgado lá no STJ ou no STF em última instância. Um exemplo disso
é a trava dos 30% quando uma empresa é extinta. Teve uma decisão recente agora em julho do STF, no sentido de que, mesmo na extinção da empresa, precisaria cumprir a trava. E era uma tese muito forte, assim, com argumentos legais muito bons. Tudo bem que essa decisão de agora, ela não foi em repercussão geral, mas a gente tem uma decisão desfavorável do STF. Então, o fato é, quando a gente depende da tese em si, a gente vai ficar dependente, em última instância, do que vai ser julgado lá. Então, eu decidi aqui tratar de casos concretos, porque nos casos concretos é possível perceber que você pode trabalhar dentro dessas duas... Lembra da figura da balancinha, das duas teses? Tem uma zona cinza ali no meio que talvez seja possível argumentar. Depois que eu migrei para a empresa, por exemplo, eu trabalhei muito tempo em escritório de advocacia, eu percebo que questões fáticas, muitas vezes, podem ser primordiais para o sucesso ou não de um determinado caso, mesmo tratando de uma tese jurídica. Muito bem. O primeiro caso que eu trouxe é o da Votorantim. Por que eu escolhi esse caso? Ele é recente, de 2022, e ele foi favorável. Favorável porque, neste período, o voto de qualidade tinha caído, então teve um empate, e aí desempatou em favor da Votorantim. Então, é muito bom ter uma decisão favorável, mas não significa que seja uma tendência, era uma situação específica ali, a gente comemora comedidamente, porque talvez isso não se repita. Muito bem. Mas dentro do caso da Votorantim, tinham 3 situações diferentes. Tinha a primeira situação, que é o fisco voltar lá no período que o prejuízo fiscal foi apurado e ver se de fato teve prejuízo fiscal mesmo. Então, neste aspecto, não tem muita controvérsia de que, de fato, o fisco tem 5 anos, porque você vai reapurar você vai verificar aquela apuração. Essa é a primeira situação. A segunda é, o fisco pode sempre pedir documentos para verificar se esse prejuízo fiscal existe ou não no momento em que o contribuinte vai utilizar. Até aí tudo bem. Uma coisa é verificar a existência do prejuízo fiscal, outra coisa é você verificar se esse prejuízo fiscal é bom ou é ruim. E neste caso específico da Votorantim, tinha uma discussão sobre a utilização de prejuízo fiscal operacional com prejuízo fiscal não operacional. A regra é, você compensa o operacional com o operacional, o prejuízo fiscal com lucro o prejuízo operacional com lucro operacional e o prejuízo não operacional também com lucro não operacional. E a Votorantim teria descumprido esta regra. Pode passar, por favor, para o próximo, Rodrigo? Muito bem. Essa primeira pode pular. Isso, esse daqui. Muito bem. O que me chamou a atenção neste caso? Apesar de a decisão ter sido favorável, na minha cabeça não se entrou no detalhe do caso específico, que é o cumprimento de regra de utilização. Foi favorável, tudo bem, é uma coisa boa, mas foi naquele aspecto geral da tese. Olha, fisco, você tem só 5 anos, você não pode voltar. Então, isso que me chamou a atenção nesse caso específico da Votorantim. Não entrou na especificidade do que estava sendo discutido. Até porque, lendo o acordo, óbvio que eu não li o processo inteiro, porque não é um caso que eu trabalho, me parece que depois, ao longo do tempo, essa utilização de prejuízo operacional com não operacional, ela não teve nenhum reflexo, porque no final do dia ficou elas por elas, porque em um ano ela compensou o operacional com lucro não operacional, mas depois ela foi ajustando isso e depois com o passar dos anos não teve nenhum prejuízo para o fisco. Então, essa é uma coisa importante para a gente pensar nas questões fáticas do caso. Pode passar, por favor, para o próximo da Colgate. Pode passar mais um, por favor. Este caso da Colgate. Este foi desfavorável para o contribuinte. Mas o que é que me chamou a atenção especificamente? A Colgate ficou um tempão apurando o prejuízo. De 95 a 2003, bastante tempo. Prejuízo, 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 prejuízo. Chegou em 2004, a Colgate começou a ter lucro. E aí ela começou a usar este prejuízo, esse caminhão de prejuízo que ela tinha guardado, e por conta da trava dos 30%, ela teve que começar
a usar isso aos pouquinhos. O auto de infração, ele foi lavrado só em 2016. Pode deixar no... Isso, perfeito, é isso mesmo. O auto de infração foi lavrado só em 2016. E qual é a tese? Esse da Colgate, para mim, é um caso fático que pode influenciar nessa tese, né, que seria essa zona cinzenta entre as duas teses. A Colgate disse o seguinte: ô fisco, mas em 2004 eu comecei a utilizar esse prejuízo fiscal. Então, se você me diz que o prazo decadencial começa a correr a partir da compensação, eu comecei a compensar em 2004. Inclusive, se eu tivesse tido lucro suficiente, talvez, e se eu tivesse usado o prejuízo fiscal todo em 2004, só não usei por causa da trava de 30%. Então, este é uma especificidade que na minha cabeça ficou bem importante, porque você entra na zona cinzenta ali, ó. Se o fisco diz, é a partir do momento que você começa a compensar, caramba, eu comecei a compensar em 2004, só não compensei tudo porque eu tinha um limite ali operacional de 30%. E é interessante notar que neste caso da Colgate, você pode ir para o próximo, Rodrigo, por favor? Tem uma parte que o fisco fala assim, a decisão desfavorável, né? O que é que o fisco poderia fazer se a empresa não usou, antes da empresa de fato usar o prejuízo fiscal, né? O que o fisco poderia fazer? Ele coloca, na decisão vem nada. E aí, não é bem assim. Pode ir para o próximo, por favor, Rodrigo? Porque a gente tem lá no decreto 70235 a possibilidade de lavratura de auto de infração, mesmo sem imposto a pagar. Então, sim, o fisco sempre pode fazer alguma coisa, mesmo que seja para reduzir o saldo de prejuízo fiscal. Tá? Então, a mensagem da minha fala aqui eu não sei como que isso vai se desenrolar no final do dia. Tem certa lógica nas duas teses, para quem defende uma, para quem defende a outra, e talvez seja o caso de, claro, como contribuintes continuar brigando pela tese de que a decadência começa a contar a partir da formação, mas com muito foco no caso concreto especificamente, porque pode ter alguma coisa que diferencia ali os dois lados da balança que possa fortalecer o argumento do contribuinte. Mais uma vez, obrigada pela energia positiva de vocês. Obrigada mesmo, viu? Nós que agradecemos, Verônica. Bom, com relação ao seu tema, acho que é muito interessante que nós tenhamos duas teses bastante robustas, justificando posicionamentos diferentes, e como é que fica o comportamento do contribuinte no meio desse imbróglio, né? Como cumprir, qual norma vai ser adotada para fins de interpretação, de forma a dizer que estou em compliance com as normas tributárias, né? Bom, então agora eu gostaria de convidar o senhor professor Ricardo Lodi para apresentar seu tema, por favor. Boa tarde a todos e todas. É um enorme prazer participar dessa 7ª edição do Congresso de Direito Tributário e dizer que eu tomei parte de todas essas 6 edições anteriores, portanto, até mesmo em condições bem difíceis, como na última, quando eu estava com Covid, e consegui participar justamente por essa modalidade da apresentação remota, que hoje permite uma participação de colegas que estejam em qualquer lugar, né? Alguém disse que está aí fora do país, Alexandre, acho, né? Então, acho que facilita muito, seja por qualquer razão. Quero cumprimentar a doutora Paula, agradecer a Júlia e o apoio também que tem nos prestado, e parabenizar todos os palestrantes que me antecederam pela qualidade das palestras apresentadas, a Verônica, o Alexandre, o Rodrigo, o João Pedro. Realmente tive muito proveito de acompanhar atentamente as palestras de todos vocês. O meu tema, no dia de hoje, são os limites à proteção de dados aplicáveis
ao direito tributário. No ambiente desse painel, no ambiente de compliance, a gente vai dividir com vocês algumas preocupações. A lei é nova, a Lei Geral de Proteção de Dados é relativamente nova, de 2018, é a Lei 13.709, e a sua aplicação ao direito tributário já começa a trazer indagações, preocupações, mas ainda muito há que se construir do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista jurisprudencial. O que é importante que nós tenhamos em mente nesses momentos iniciais, nesses momentos em que há pouca clareza da amplitude desses instrumentos, é que esta lei vai trazer uma solução de ponderação legislativa entre dois interesses que são tutelados pelo nosso ordenamento constitucional. De um lado, nós temos o poder de fiscalizar, atribuído à União, ao Estado, ao Distrito Federal e aos municípios. De outro lado, a intimidade. Então, vamos ver como é que esses dois interesses são postos nessa relação sempre tão conflituosa entre o fisco e o contribuinte. Todo mundo sabe que nós vivemos hoje uma era de transparência, uma era onde as estruturas opacas estão sendo afastadas dentro de um momento de compliance. E nós, no Brasil, não vamos ficar indiferentes a esse novo contexto mundial, já que temos em pleno vigor normas do BEPS que procuram afastar todas essas estruturas opacas que, durante muitos anos, sustentaram um sistema de erosão das bases fiscais nacionais em detrimento não só das fazendas, não só dos estados, mas da própria população desses estados, gerando também conflitos do ponto de vista da concorrência internacional, que hoje também é alvo da preocupação do legislador. Esse fenômeno não se dá só no plano de União, Estado e município, esse fenômeno também se dá no plano da cooperação internacional do nosso país com as outras nações. Então, é claro que nós precisamos dotar a Fazenda Pública de instrumentos que possam conhecer as verdades, conhecer a realidade tributária, a realidade fiscal dos contribuintes. E, nesse sentido, esse painel é da mais alta importância no âmbito das discussões tributárias atuais. Quero aproveitar esse ensejo para agradecer ao convite da ABDF, pela 7ª vez, para estar aqui, ao presidente, meu querido amigo, professor Heleno Taveira Torres, também ao nosso querido Gustavo Brigagão, que foi presidente, hoje é diretor, é uma grande referência aqui no Rio de Janeiro, da nossa ABDF. Então, de um lado, nós temos essa preocupação que toda a legislação tributária hoje tem, dotando o fisco dos poderes necessários para exercer uma efetiva fiscalização tributária dos contribuintes. De outro lado, nós temos outro direito constitucionalmente tutelado, que é o direito à intimidade, que, evidentemente, quando a gente está falando das mais complexas questões tributárias, não se restringe ao interesse pessoal do contribuinte pessoa natural. É claro que, quando a gente fala de intimidade, também está tutelado o interesse das pessoas naturais. Mas não há dúvida de que, nesse arcabouço constitucional da intimidade,
também estão tutelados os interesses das empresas, o sigilo comercial, os segredos necessários para que a empresa possa ter um desempenho numa economia de concorrência, protegendo seus segredos contra vazamentos, protegendo as suas inovações em relação aos interesses dos concorrentes. E aí vocês vão perguntar algo que muita gente, depois que viu o flyer do evento, que a gente ia tratar desse assunto, o que a LGPD tem a ver com o direito tributário, tem a ver com compliance? A rigor, a LGPD é uma lei mais ampla que vai proteger os dados que são administrados não só por pessoas jurídicas de direito privado, mas também pelo Estado. E é nesse contexto que a gente vai refletir sobre essa ponderação necessária entre os poderes fiscalizatórios que as fazendas públicas têm e a intimidade. E mais do que isso, a troca de informações que é exercida entre União, estados e municípios, e até mesmo entre os estados nacionais. Todo mundo sabe que há uma assimetria no nosso federalismo brasileiro, onde, muitas vezes, a estrutura administrativa que nós verificamos na União Federal, no âmbito da Secretaria da Receita Federal, não é acompanhada nos mesmos moldes no que tange a estados e municípios. Há muitos estados que não têm uma estrutura administrativa semelhante à que a União Federal dispõe. Em relação aos municípios, então, esse problema é ainda mais sério num contexto onde mais de 70% dos municípios não têm sequer administração tributária, que vivem exclusivamente de receitas de tributos estaduais e municipais que lhes são repassados. Então, é claro que, quando a gente fala de compartilhamento de informações, a nossa preocupação não tem que ser só em relação à Receita Federal, que já é dotada de uma estrutura bastante importante, bastante significativa de proteção a esses dados. Nós estamos falando de um contexto onde esses dados possam ser compartilhados com municípios, por exemplo, que não têm a mesma estrutura. Municípios que, na verdade, têm uma Secretaria de Fazenda muito incipiente e onde esses dados sensíveis para a vida do contribuinte podem ser objeto de um tratamento que fica aquém das preocupações não só da LGPD, mas do próprio Código Tributário Nacional. É isso que a gente vai analisar a partir de agora. Vamos falar dos limites desse compartilhamento de dados, que já há algum tempo, desde a Lei Complementar 104 de 2001, que alterou alguns dispositivos do CTN, tem alguns delineamentos formais importantes. A Lei Complementar 104, ela, além de permitir essa troca de informações entre União, Estados e municípios, e entre a União, enquanto administradora dos tributos do Brasil com os países estrangeiros, ela, por outro lado, dá ao contribuinte algumas garantias formais contra esse compartilhamento de dados. Então, vejam, por exemplo, que a Lei Complementar 104 acresceu o nosso Código Tributário Nacional de dois dispositivos importantes aqui. No artigo 198, parágrafo 1º, inciso 2º, hoje do CTN, com redação dada pela Lei Complementar 104, o nosso Código hoje exige a instauração de processo administrativo regular para
essa troca de informações no âmbito de União, Estados e municípios. E, consequentemente, prever que aquele servidor público, aquele agente público que solicita os dados, precisa se identificar no âmbito desses processos administrativos onde a troca de informações se dará. Por que isso? Porque é muito comum, quando se trata de dados, a possibilidade de vazamento desses dados. E é preciso identificar de onde o dado vazou. Não é possível admitirmos, no contexto tão sensível, que dados pessoais do contribuinte possam estar numa folha de papel em cima de uma mesa de um servidor que vai almoçar e deixa ali aqueles dados à disposição de quem estiver passando na hora. Então, evidentemente que, se o fisco tem poderes de obter dados pessoais do contribuinte, tem também o dever de guardar o sigilo sobre esses dados. E aí a obrigação é de mão dupla. A obrigação é de quem recebeu originariamente esses dados, de quem coletou, de quem foi a realidade do contribuinte e obteve esses dados, e é obrigação também de quem os recebe. Então, nesse contexto, a identificação das pessoas que são responsáveis dessa operação de compartilhamento de dados é essencial para a apuração de eventuais responsabilidades. Outro dispositivo que o nosso código hoje tem a respeito dessa troca de informações é o artigo 199, também introduzido pela Lei Complementar 104, que atribuiu à lei, ao convênio ou ao tratado essa possibilidade de compartilhamento de dados entre as fazendas públicas nacionais e também entre União, Estados e municípios. Portanto, aqui a exigência de que isso seja tratado no âmbito do convênio, no mínimo do convênio, entre as fazendas públicas federais, estaduais e municipais, sem prejuízo da previsão do artigo anterior. Ou seja, mesmo no âmbito do convênio, é preciso que esses dados pessoais estejam tratados, resguardando o sigilo de quem solicita e de quem recebe, a partir da identificação pessoal do servidor que faz a manipulação desses dados. Bom, então, desde o ano de 2001, quando a Lei Complementar 104 foi promulgada, alterando esses dispositivos do CTN, nós temos alguns amparos formais a esse compartilhamento de dados. Mas não tínhamos até então, até a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, qualquer limitação de ordem material. E essa limitação finalmente veio com o artigo 26 da LGPD, da Lei 13.709, de 2018, que estabeleceu que essa troca de informações deva atender a alguns requisitos. A finalidade dessa operação, associada à fiscalização de determinado tributo da competência do ente federativo. Portanto, não são quaisquer informações que devem ser objeto do compartilhamento, mas apenas aquelas que necessariamente são indispensáveis para a fiscalização de tributos. Também é preciso identificar a competência não só do ente federativo sobre determinadas informações, mas também daquelas autoridades que solicitam as informações compartilhadas nos termos que vimos há pouco. Então, não há sentido, por exemplo, de informações relativamente à renda do contribuinte
serem compartilhadas no âmbito da fiscalização da propriedade imobiliária, por exemplo. Então, há que se identificar esta preocupação quanto à pertinência temática das informações que são compartilhadas. Ainda, o artigo 26 determina a observância dos princípios reatores da proteção de dados estabelecidos no artigo 6º da LGPD. Então, esse artigo 6º é de fundamental importância para todo o contexto da LGPD, mas especialmente no que tange ao compartilhamento de dados, estabelecendo aí limitações materiais a essa atividade desempenhada por União, Estados e municípios. Então, aqui nesse slide, nós temos praticamente a reprodução desse artigo 6º da LGPD, que estabelece esses princípios reatores do tratamento de dados e que são necessariamente observados no compartilhamento de informações. Então, vejam que aqui se estabelece, já no caput do artigo 6º, a exigência da boa-fé. Da boa-fé daqueles que exercem essa atividade de compartilhamento de dados, a fim de que esses dados sejam utilizados a partir do interesse público, e não a partir de uma exposição desnecessária da intimidade, seja do contribuinte pessoa física ou do contribuinte pessoa jurídica. E aqui também o artigo 6º volta a falar da finalidade, que já era tratado no artigo 26. A finalidade é, mais uma vez, preocupação aqui com o princípio reator do tratamento de dados. Tá? E fala o artigo 6º, inciso 1º, da realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular dos dados, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades. Porque, muitas vezes, esses requisitos são encontrados em relação à Fazenda Pública que apura esses dados, mas não necessariamente estão presentes em relação à Fazenda para quem eles são compartilhados. No inciso 2º, o artigo 6º fala da adequação, ou seja, a compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto desse tratamento de dados. Portanto, é um reflexo aqui do princípio constitucional da proporcionalidade no requisito da adequação, presente também no inciso 3º, a necessidade desse compartilhamento, ou seja, a limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização das finalidades, com a abrangência dos dados pertinentes proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados. Não há dúvida de que o requisito da necessidade, da adequação e da finalidade são essenciais no âmbito do princípio da proporcionalidade, previsto na nossa Constituição, para que os dados repassados sejam aqueles necessários a atingir ao objetivo desse compartilhamento, que é a fiscalização dentro de um processo administrativo previamente instaurado. Outros princípios aqui previstos no artigo 6º, o livre acesso, a garantia aos titulares de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais. O contribuinte tem o direito de saber que dados dele estão sendo utilizados pelas fazendas federais, estaduais e municipais. A qualidade desses dados, ou seja, a garantia dos titulares da exatidão, da clareza, da relevância, da atualização desses dados, de acordo com a necessidade para o cumprimento da finalidade de seu tratamento. Ainda a exigência quanto à transparência, garantir aos titulares de informações claras e precisas, facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados o sigilo comercial e industrial. Aqui, a gente encontra uma preocupação importante no direito tributário, guardando os sigilos comerciais e industriais do contribuinte,
contra a sua utilização abusiva, tanto pela fazenda que obtém o dado originariamente, quanto pela fazenda que o recebe. No inciso 7º, nós temos o requisito da segurança, utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acesso não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração e comunicação ou difusão. Hoje nós estamos tendo, na CPI dos atos de 8 de janeiro, o depoimento do hacker de Araraquara. Né? Sem entrar nesse contexto, a gente mostra como esse fenômeno da segurança na proteção dos dados é importante. Né? Então, a Fazenda Pública tem o dever de investir na proteção desses dados, notadamente aquela fazenda que recebe esses dados sem, muitas vezes, a estrutura administrativa necessária para bem guardá-los. No mesmo contexto, o princípio da prevenção, adoção de medidas para prevenir a ocorrência de dados em virtude do tratamento de dados pessoais. No inciso 9º, nós temos a discriminação, impossibilidade de realização de tratamento para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. Aqui nós vamos coibir toda a sorte de utilização das informações do contribuinte para fins que visem prejudicá-lo, sem o menor contexto na fiscalização a que está sendo submetido. E, por fim, a responsabilização e prestação de contas. Demonstração pelo agente da adoção das medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados, inclusive da eficácia dessas medidas. Com esse rol, é fácil perceber que hoje o ordenamento jurídico brasileiro dá ao contribuinte garantias que a gente sabe que nem sempre estão sendo observadas. E se há toda uma estrutura da Receita Federal, inclusive prevê em seus atos normativos o caminho que esses dados terão, nós sabemos que a mesma estrutura não está presente nas mais de 5.000 pessoas jurídicas de direito público no nosso país. E é claro que, a partir do momento que esses compartilhamentos forem ocorrendo de forma mais abundante e os problemas daí decorrentes também serão multiplicados, haverá todo um contencioso pelo qual o contribuinte vai ter condições de fazer valer os seus direitos por meio da Lei 13.709. O que a gente quer, o que a gente espera, é que esses cuidados sejam preventivos. E, para isso, é preciso a consciência de todos nós da necessidade de investimentos na proteção de dados por parte das fazendas, não só da União, mas também de estados e municípios. Os limites nós já temos previstos em lei. Agora, há que se construir efetivamente, na prática, o exercício desses limites. E, para isso, painéis como esse são da mais extrema importância, por isso, cumprimento a Associação Brasileira de Direito Financeiro por essa iniciativa e pela oportunidade de estar aqui, mais uma vez, como sempre, participando do Congresso Internacional de Direito Tributário, Direito Financeiro e Direito Público, porque nós hoje não temos mais um direito tributário que não dialoga mais com os outros ramos do direito. Muito obrigado e fico à disposição. Muito obrigada, doutor Ricardo. Excelente exposição. Teria milhões de perguntas para fazer para o senhor, mas, enfim, gostaria de agradecer imensamente a todos os palestrantes, foi excelente, e gostaria de agradecer especialmente a BDF por essa oportunidade, e nos colocamos todos à disposição para o que for necessário ser discutido posteriormente. Muito obrigada, pessoal. Parabéns a todos. Parabéns. Obrigado. Tchau, tchau. Dá licença. Um abraço a todos. Um abraço a Prazer todos e a estar com todos. vocês. Valeu. Tchau.